Capítulo 11. O mistério revelado. Como já mencionei, e vemos nas duas passagens bíblicas a seguir, a nova aliança é um mistério que esteve oculto em Deus. Ora, aquele que tem o poder para vos confirmar pelo meu evangelho, segundo a proclamação de Jesus Cristo, em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados. Romanos capítulo 16, versículo 25. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Tudo que está oculto pode ser revelado por quem o ocultou, ou, às vezes, descoberto por outras pessoas através de uma busca diligente. Nessas duas passagens bíblicas, podemos ver que a nova aliança esteve oculta em Deus desde a fundação do mundo. A palavra mistério, no original grego, significa algo oculto ou secreto, encoberto ao entendimento. Uma vez que a nova aliança é um mistério, o que obviamente significa que ela não é muito fácil de ser vista ou entendida, ela deve ser descoberta ou revelada através das pistas que recebemos. Ela é como um tesouro escondido, pelo qual as pessoas buscam cuidadosamente. Por isso a Bíblia é um livro tão fascinante. Aqui, na aliança de sangue com Abraão, que afinal é nosso pai na fé, descobrimos as pistas e dicas para esse mistério extraordinário. Vamos voltar ao capítulo 15 de Gênesis, descobrir algumas pistas e começar a desvendar esse mistério. Com a chegada da noite, veio a escuridão. De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram por meio dos animais divididos. Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abrão. Gênesis capítulo 15, versículo 17 e 18. A fim de vermos as pistas aqui, precisamos compreender qual era o procedimento normal numa aliança de sangue. As duas partes envolvidas levavam os animais que seriam sacrificados e os cortava ao meio, e era necessário então colocar cada metade de frente para a outra. Foi isso que Abraão fez, como vemos claramente aqui. Então ordenou-lhe o Senhor: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra parte. As aves, no entanto, ele não cortou. Gênesis capítulo 15, do 9 ao 10. É importante notar que Deus nunca disse nada sobre cortar os animais ao meio. Ele simplesmente disse a Abraão para trazê-los para ele. Então, por que Abraão partiu os animais ao meio sem que Deus tivesse lhe dito para fazer isso? Acredito que tenha sido porque sabia como as alianças de sangue eram feitas na cultura daquela época. O que normalmente acontecia era que ambas as partes tinham que andar entre as metades dos animais e dizer algo mais ou menos assim: que seja feito comigo o que foi feito a estes animais, ou se algum dia eu quebrar a aliança com você. Às vezes, ambos bebiam o sangue do animal misturado ao seu próprio sangue, e outras vezes até faziam um corte no próprio pulso e misturavam o sangue dos dois. Ambas as partes sempre tinham que andar entre as metades dos animais para que a aliança fosse ratificada ou confirmada. Esta parte sempre enche meus olhos de lágrimas e meu coração de alegria. Quando Deus fez a aliança com Abraão, ele decidiu fazer Abraão dormir, como vemos aqui. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e assustadoras,
Com a chegada da noite veio a escuridão. De repente, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais divididos. Gênesis capítulo 15, versículo 12 ao 17. Como Deus poderia fazer uma aliança com Abraão, sendo que este jamais andou sobre as metades dos animais? Este é um mistério incrível. Lemos que um profundo sono caiu sobre Abraão, e em vez de Abraão e Deus andarem sobre as metades dos animais e ratificarem a aliança, foram dois símbolos que andaram entre elas, um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. Quem esses dois símbolos representam? Obviamente, um representava Deus, pois foi ele quem tomou a iniciativa e fez a aliança com Abraão. Aqui vemos uma das primeiras e mais fortes pistas para a nova aliança na Bíblia. Como o braseiro que soltava fumaça representava Deus, a tocha de fogo representava Jesus. É isso o que faz a nova aliança ser tão garantida, pois ela foi ratificada entre Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo. Assim, quando Abraão acordou do seu sono, a única coisa que ele tinha de fazer era entrar nessa aliança simplesmente pela fé. Essa foi a primeira vez que vemos uma ilustração profética das palavras mais poderosas da Bíblia, citadas em João 19:30. Está consumado. Deus Pai e seu Filho Jesus, depois de terem ratificado a aliança de sangue, acordaram Abraão e apresentaram a ele. Sabemos que a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Veja Efésios capítulo 2, versículo 1. Obviamente, antes de sermos salvos, não estávamos literalmente mortos, mas espiritualmente mortos, como num profundo sono espiritual. Enquanto estávamos nesse estado, Deus Pai e Jesus, seu Filho, fizeram uma aliança de sangue perfeita um com o outro, acordando-nos do nosso sono espiritual e apresentando-a a nós. Tudo o que precisamos fazer é entrar nela, simplesmente pela fé. Está verdadeiramente consumado. Tenho certeza de que você gostaria de saber como eu concluí que foi Deus e Jesus que andaram através das metades dos animais na história acima. Então, como é um mistério, precisamos continuar a desvendar as pistas. Lembre-se de que o que passou por entre as metades foram o braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. Os estudiosos da Bíblia concordam que o braseiro que soltava fumaça era um símbolo de Deus Pai. Primeiro, porque Deus que fez a aliança. Não tinha outra escolha a não ser passar por ali. Segundo, porque em Êxodo lemos o seguinte: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e durante a noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21. No original, a expressão usada para a coluna de fogo significa um braseiro que solta fumaça. Um dos significados originais de braseiro é fornalha. Você está vendo a pista? Deus, que andou com o seu povo como uma coluna de fogo, passou no meio dos animais como um braseiro que soltava fumaça, fornalha. É desnecessário dizer que naquela época eles não tinham eletricidade, mas usavam vasos como um fogaréu dentro que produzia fumaça. A tocha de fogo representava Jesus, o que podemos ver facilmente a partir das pistas que ele mesmo nos deu. Em João capítulo 1, versículo 9, lemos: ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Essas palavras registradas em João 12 saíram da boca do próprio Jesus. Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas,
mas terá a luz da vida. Nesses 2 versículos, lemos que Jesus é que é a luz. Se você observar o original grego a partir da qual nossas Bíblias foram traduzidas, descobrirá que o significado de luz é tocha. Portanto, a imagem vai ficando cada vez mais clara e as peças do quebra-cabeça vão começando a se encaixar. O Pai e Jesus fizeram uma aliança eterna e incluíram Abraão nela, sem nenhuma colaboração dele. Mais pistas para o mistério. Nos próximos capítulos, você verá a importância do fato de Jesus e o Pai terem feito essa aliança eterna um com o outro. E eu gostaria de lhe mostrar mais algumas pistas fascinantes que desvendam esse mistério que chamamos de Nova Aliança. No Evangelho de João, Jesus confrontou os judeus dizendo: Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia. E ele o viu e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo. João, capítulo 8, versículo dos 56 ao 59. Jesus disse algo que deixou os judeus tão irados que eles pegaram pedras para apedrejá-lo e matá-lo. O que havia nessas palavras de Jesus que os deixou tão irados? Jesus lhes disse que Abraão viu seu dia e se regozijou. O que os perturbou primeiro foi que Jesus ainda era jovem e, na opinião deles, não poderia estar lá na época de Abraão. Sendo assim, como Jesus podia dizer que Abraão viu seu dia? Além do mais, Jesus jamais foi mencionado na vida de Abraão. Os judeus lhe disseram: Tu ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? É muito interessante observar que os judeus distorceram a afirmação de Jesus. Ele nunca disse que viu Abraão, mas que Abraão viu seu dia. Contudo, a pergunta dos judeus foi sobre como ele poderia ter visto Abraão. Quando Jesus disse que Abraão se regozijou ao ver o seu dia, ele estava se referindo ao evento da ratificação da aliança de sangue relatada em Gênesis 15. Mas como Abraão poderia saber sobre Jesus, já que a Bíblia jamais mencionou Jesus na vida de Abraão? Lembre-se de que se tratava de um mistério, portanto não poderia ter nenhuma menção direta sobre ele, apenas pistas que nos levassem a descobrir esse segredo. Veja o que está escrito em Gálatas. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Aqui lemos que Deus anunciou as boas novas, ou em outras versões, pregou o evangelho a Abraão, e o evangelho são as boas novas da nova aliança. Mas quando foi que Deus pregou o evangelho a Abraão e lhe falou sobre a nova aliança? Depois de ter feito a aliança relatada em Gênesis 15, Deus disse que, em Abraão, todas as nações da terra seriam benditas, como vemos em Gênesis capítulo 18, versículo 8. Nós sabemos que todas as nações da terra não entraram na nova aliança seguindo Abraão, mas seguindo Cristo. Uma vez que a aliança abraâmica foi feita entre as duas partes que andaram entre as metades dos animais, ou seja, Deus e Jesus. A nova aliança foi feita entre Deus e Jesus. Vejamos o último versículo que nos mostra que Jesus era o outro participante nessa aliança. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 16.
Fazendo um resumo do que vimos. Deus pregou o Evangelho, que são as boas novas da nova aliança, a Abraão. Quando a aliança entre Deus e Abraão foi feita, Abraão estava dormindo profundamente. Contudo, não poderia haver aliança de sangue, a menos que as duas partes passassem juntas entre as metades dos animais. Deus que fez a aliança com seu filho Jesus e incluiu Abraão pela fé somente, também teve que fazer as promessas para o outro parceiro na aliança. Como o outro parceiro da aliança era Jesus e não Abraão, Deus teve que fazer as promessas a Cristo. Acabamos de ver em Gálatas capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente singular. Depois, Paulo diz que a semente é Cristo. O Pai fez aliança com seu Filho Jesus Cristo e fez suas promessas a Ele, como acabamos de ver em Gálatas. No próximo capítulo, eu lhe mostrarei mais provas bíblicas deste mistério maravilhoso. Precisamos entender que a nova aliança e a aliança abraâmica seguem a mesma linha. Ambas dependem de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. E como Abraão só entrou na aliança pela fé no que Jesus fez, nós também, como filhos de Abraão, só podemos entrar na nova aliança pela fé. É importante entender que devemos crer não apenas em Jesus, nosso Salvador, mas também naquele que selou a nova aliança e nos convidou para entrar nela pela fé. Se você limitar sua fé a crer no perdão dos pecados e ir para o céu, você só receberá isso. Entretanto, se você entrar pela fé nessa nova aliança incrivelmente maravilhosa, receberá todos os seus benefícios. Lembre-se, nossas obras jamais poderão alcançar os benefícios dessa nova aliança incrível. Se pudessem, isso significaria que a nova aliança seguiria a mesma linha da velha aliança. Mas como ela segue a linha da aliança com Abraão, seus benefícios só podem ser recebidos da mesma maneira que Abraão recebeu, ou seja, somente pela fé.